pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cena Pós-Créditos e hoje nós estamos aqui para acompanhar o final de uma grande saga. Começando lá em 1982 com Rambo, First Blood, ou só Rambo no Brasil, e terminando agora em 2019 com Rambo Last Blood, ou Rambo até o fim, se você mora no Brasil. Mas e como é que tá o final dessa saga? Deixou a desejar? Valeu a pena? Se liga nesse vídeo que eu já te falo. All she's got is me. I want revenge. I want them to know that death is coming. ¡Hay que estar bien vivos! When you came after us, you welcome death. I'm gonna tear you apart. E aí pessoal, tudo bem? A saga Rambo finalmente chega ao fim com o seu quinto, se eu não me engano, filme. Rambo até o fim. E bem, eu acho que o jeito justo de descrever esse filme seria o Logan da saga Rambo. E como é que isso funciona? Não é que seja tipo uma cópia de Logan, nem tipo plágio, nem nada do tipo. Mas é aquela coisa, né? Você acompanha um herói por várias aventuras, por vários inimigos, várias disputas e tudo mais. E agora você vê uma versão mais velha, uma versão mais cansada, aposentada do herói, que já não vê ação já tem um tempo. Você fica um pouco mais próximo da vida íntima do personagem. E a partir daí você vai criando um certo vínculo emocional que funciona muito bem para um capítulo final de uma saga. Funcionou com Logan e eu diria que funcionou também com Rambo, apesar de alguns problemas. Mas e qual é que é a história? Bem, que nem eu falei, Rambo tá lá, velhão, aposentado, já não vê ação tem um tempo, tá lá na casa dele, de boa, suave, tomando um cafezinho, quando de repente a sobrinha dele vem pedir para conhecer o pai biológico que mora lá no México. O Rambo diz que não, porque ele é um homem indecente e não merece ser conhecido, mas a menina desobedece e vai lá do mesmo jeito. Ela acaba se metendo em muita confusão lá no México e acaba presa. Então o Rambo tem que unir todas as suas forças e salvar a sua sobrinha de uma vez por todas, pois ela é a única família que o resta e a única coisa que mantém a fé dele na humanidade. Bem pessoal, logo de cara a gente já vê que o filme conserta um certo problema que a saga Rambo tinha no passado. Quando você vê o primeiro filme, você sabe que o Rambo é um veterano de guerra, que ele é bem atormentado pelas visões da guerra, por toda aquela coisa da violência, por toda a crueldade. Então assim, ele é uma pessoa bem fria atualmente, é uma pessoa que está constantemente sendo lembrada desses tempos de guerra. Então assim, no primeiro filme tem bastante disso. Nos outros que estão no meio da saga, eu já achei que ficou um pouco estranho, porque a partir daí o Rambo parou de ser aquele cara que é constantemente atormentado, que tem essa tormenta na cabeça, e passou a ser só um herói de ação genérico, um pouco, né? Não vou dizer que é totalmente isso, mas é a sensação. Então, esse filme já corrige isso logo de cara, porque já mostra que, tipo, ele não tá mais procurando encrenca, ele não tá indo combater organizações, não tá fazendo nada disso. Ele começa o filme mostrando que, tipo, ele ajuda de vez em quando os policiais, os bombeiros a resolver algumas situações para salvar algumas vidas. E ele constantemente vê alguns flashes das guerras que ele participou, que ele tá claramente sendo perseguido por aquilo, mas ele ainda tá lá na vida dele. E eu acho que isso foi um começo muito bom. Em questão de história, eu achei que o filme foi bom. Assim, que nem eu falei, toda essa coisa de mostrar um pouco mais da vida pessoal do personagem, ao invés de focar só na ação, é uma coisa que eu gosto muito e é uma coisa que funciona muito bem para a proposta que eles estão dando. Só que a história consegue ser um pouco rasa e depois da primeira metade meio que volta a se tornar o que era antes, né? Que é aquela coisa cheia de ação, com um pouco de diálogo, não sei o que não é algo ruim, já que muita gente gosta da série por causa disso exatamente.
Então, assim, eu acho que a história, quando precisa ser calma e ter um diálogo, ela é calma e tem um diálogo, e quando precisa ser ação, ela é ação. O problema é a atuação. A atuação, infelizmente, eu não consigo dizer que é boa. Gosto muito do Sylvester Stallone, acho ele uma pessoa ótima, só que a atuação dele deixa a desejar. Os primeiros Rambos funcionavam porque ele mal falava. Quando ele falava, era uma coisinha ou outra ali, depois ele caía na porrada. Agora não. Agora ele precisa ter momentos super emocionais. Ele precisa ter momentos onde a atuação dele tinha que ser perfeita e não é. É razoável. É razoável. Isso que eu tenho pra dizer da atuação dele. Os outros personagens também eu não senti que teve nenhum muito cativante, nenhuma atuação que pegou minha atenção, que eu achei que ficou boa. Talvez dos vilões, eles eram bem legais e tudo mais. Então, os atores principais são de razoáveis para ruins, e os atores bons mal aparecem no filme, então fica essa coisa aí, né? Eu também acho que o filme tem uns certos probleminhas de roteiro, como coisas que acontecem que não levam a nada, coisas que são um pouco clichê, meio corny demais e tudo mais. Então, assim, tem cenas que o Rambo finalmente se abre para outras pessoas que não dão em nada. Tem a primeira cena de quando ele vai lá salvar a sobrinha dele lá no México e eu não entendi o plano dele, o que ele queria com aquilo, porque, velho, ele foi lá pra fazer cagada, basicamente. Ele foi lá pra fazer cagada e ele pagou o preço pela cagada dele. Então, assim, coisas assim que deixam um pouco difícil, né? Assistir o filme e levar tudo a sério. São coisinhas assim que me incomodaram um pouco, mas essas coisas em específico não não estragam o filme, não estragam a diversão, não estragam nada. Então, assim, elas estão lá, são probleminhas infelizmente, mas dá pra ver de boas. Em questão de trilha sonora, eu achei um pouco genérico, né? Assim, não teve nenhuma trilha que pegou minha atenção, não teve nenhum momento que eu senti que a trilha foi super bem utilizada, mas foi boa. Assim, eu não achei ruim, eu não achei boa, mas também não achei ruim. Foi aquele neutrozinho metade do caminho. Em questão de direção, eu achei que o filme foi um pouco melhor do que os outros. O filme tem muitos shots legais, uma fotografia muito boa, as cenas de ação são super bem coreografadas, os efeitos especiais são muito bons e tem muito gore nesse filme. Então, assim, violência, sangue, ossos e assim, vai, assim, ficou muito bom, ficou muito bem feito, muito bem coreografado. Então, assim, parabéns. Eu acho que essa cena final de ação é uma das melhores da franquia, se não for a melhor. Eu acho que provavelmente não é a melhor, porque eu gosto muito da cena primeiro, mas eu gostei muito do jeito que ela foi coreografada. Então, assim, pra não deixar o vídeo muito longo e pra não ficar falando muito, porque eu quero que vocês vão, vejam e tirem suas próprias conclusões, nós temos um filme com uma história boa, apesar de básica. Nós temos diálogos que acertam e erram de vez em quando. Nós temos atuações medianas, mas personagens que ainda são muito queridos, especialmente para quem já viu os outros filmes. A gente tem cenas de ações muito bem feitas, uma fotografia muito bem feita, uma cinematografia no geral muito bem feita e um adeus a um personagem de longa data que muita gente cresceu com. E é com isso em mente que eu dou pra esse filme um 6 de 10. Assim, não é uma nota muito alta, não é uma nota muito baixa também, porque assim, eu vejo esse filme como um pedaço da grande história do Rambo. Esse filme sozinho provavelmente não ganharia uma nota tão alta se fosse só ele. Mas em conjunto com o resto, eu sinto que funcionou muito bem como um último capítulo e funcionou muito bem para trazer uma última olhada no personagem do Rambo, trazer aquelas coisas das raízes e implementar de novo, que eu acho que é super importante. Então, assim, se você não viu os outros filmes, eu já não recomendo tanto assim. Eu recomendo que você veja os antigos, depois veja o novo. Mas é claro, nada te impede de ver o novo direto. Assim, não tem nada que você não vai entender, é claro. Mas se você já viu os antigos, se você já gosta do Rambo, veja esse filme. É um ótimo capítulo final até o inevitável reboot da série que provavelmente vai acontecer. É isso, pessoal. É tudo que eu tinha pra dizer. Se você é fã do Rambo, lembra de dar o like, deixar um comentário. Deixa aí, você já viu o filme, você quer ver?
Me fala aí o que você tá pensando, o que você espera que vai acontecer, o que você já achou do filme. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, nós estamos sempre postando coisas boas lá. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aí. Falou! E eu acho que o meu problema maior com o filme são os cavalos imortais, porque, cara, tem cavalos ali que sobrevivem a ondas, tem cavalo ali que ele solta, depois volta com sela, com tudo. Assim, esses cavalos são impressionantes, cara. Assim, tipo, meu Deus.